A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. É Tempo de Ensinar EBD, um canal exclusivo para os amantes da Escola Bíblica Dominical. E hoje iremos estudar a lição de número 3. Ela tem como título A Encarnação do Verbo. Então vai ser uma aula maravilhosa, uma aula que eu me dediquei bastante ao conteúdo, aos pontos importantes da revista, aos assuntos em destaque, e eu creio e acredito que, aliado ao seu conhecimento, nós vamos ter uma formidável aula no domingo. Amém? Então vamos aqui comigo, para nós não perdermos tempo. O texto áureo vai dizer o seguinte, João capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Na minha tradução, vai dizer o seguinte: a palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheia de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como Filho único do Pai. Esse texto será trabalhado já na segunda unidade, então nós não vamos explaná-lo. A verdade prática, a vinda do Filho de Deus em forma humana é um fato presenciado por muitas testemunhas. E o fato de ser presenciado o evento, o Filho, fez com que fossem deixados muitos escritos em cartas e livros, ok? Então, muitas testemunhas presenciaram esse evento. Por isso, a negação da sua historicidade não se sustenta. Então, o autor, a verdade prática, ele divide nessas duas partes, tá bom? Então, essa lição de número 3, como eu já fiz a pré-aula, que no caso seria o sumário, né, o nosso famoso sumário do trimestre, eu falei lá que a lição de número 3, ela é paralela com a lição de número 7, que fala sobre as naturezas humana e divina de Jesus, e a lição de número 8, que fala sobre Jesus viveu a experiência humana. Então essas três lições, no caso 7, 8 e 3, são lições paralelas, que foram abordadas lá. A leitura bíblica em classe vai tratar 1 João capítulo 1, 1 João capítulo 4 e 2 a João. Então, nós vamos trabalhar esses três livros dentro do corpo do texto, ok? Então, vamos lá. Nesse plano de aula aqui, eu vi que tem algumas coisas importantes para se destacar para que não se crie uma desavença ou que não se crie uma confusão. Veja bem o que o autor nos sugere, é bom que você se atente a isso. Ó. O que nós vamos fazer? Apresentar a doutrina bíblica sobre a humanidade de Jesus, nós vamos falar sobre isso. Só que qual que é a perspectiva? A perspectiva não é apresentar a divindade de Jesus na questão da defesa, mas da acusação, porque nós vamos falar mais, historicamente falando, dos opositores do que os próprios defensores, ok? Então vai ser importante aprender esse aspecto de como eles viam a questão da natureza divina. Aí ele vai destacar aqui também que desde o início da igreja houve tentativas de negar a deidade absoluta de Cristo, bem como a sua ressurreição. Deidade e ressurreição. Esses grupos céticos tinham a pretensão de desconstruir o quê? Nós não falamos aqui do fato presenciado por muitas testemunhas? É justamente isso, desconstruir a narrativa, o testemunho, e também não somente o testemunho daqueles que viram, presenciaram e também receberam a história, mas também
aniquilar e desconstruir a autoridade apostólica acerca de Jesus, que vinha aí dos 12 apóstolos, né? E também veremos como essas heresias se revelam atualmente. Como elas se revelam atualmente? Aonde podemos ver essas heresias? Percebemos que os movimentos heréticos não são novidades, isso é fato. Outro ponto que ele aborda aqui no finalzinho: por isso importa que a igreja destes dias prossiga firme em seu compromisso de reafirmar a verdade sobre Cristo. É importante você se atentar a esse ponto do plano de aula, porque esse plano de aula fala muito bem o que nós vamos falar. Então, aqui nesse contexto, já queria dar uma nota também, que falando no mundo grego dos seus dias, João, tanto é que nós abordamos João, 1 João e também 2 João. Falando no mundo grego dos seus dias, João disse nos melhores termos possíveis, ou seja, que o logos da filosofia, que já era abordado, nós não vamos abordar esse ponto, mas os irmãos percebam que desde a antiguidade, desde 500 a.C., já se usava esse termo logos. Então, que o logos da filosofia é o Jesus da história, é o Jesus que ele viu, tanto em vida quanto ressurreto. E também, além disso, os gnósticos docéticos, nós vamos falar muito sobre isso, daquela época afirmavam que não houve uma encarnação real. Pensaram ser apenas uma semelhança. Para eles, Cristo era, no máximo, uma teofania, uma aparição de Deus em forma humana. Aí que o verbo nunca se tornou realmente carne. Tanto é que a afirmação de João faz uma declaração simples, mas muito poderosa. O verbo logos se fez carne. É uma afronta tanto aos gnósticos, os docéticos e também à filosofia. Esse Jesus era o logos. Vamos lá? Dentro do nosso comentário, o autor vai falar na introdução. A introdução ainda não é o resumo, na verdade, da revista. Vamos começar a apologética cristológica. A encarnação de Jesus, que é uma doutrina sobre a humanidade de Cristo. O mesmo apóstolo João, ele está preocupado em enfatizar que Jesus viveu entre nós, participou da natureza humana e teve o corpo físico humano. Então, quando nós falamos sobre apologética cristã, o que exatamente nós estamos falando? Apologética cristã nada mais é do que uma área da teologia que busca defender e também justificar a fé religiosa, por meio de argumentos racionais, filosóficos, arqueológicos e bíblicas, concernente a duas principais questões: a natureza de Deus e a mensagem bíblica. Então, os objetivos da apologética cristã é defender a fé cristã contra as críticas e acusações. Também tem o intuito de apresentar evidências para a existência de Deus. E também, um ponto crucial, refutar evidências para a existência de Deus. Tá? Apresentar, refutar argumentos e acusações contra a religião. E estabelecer uma base intelectual para a fé. Outra coisa é promover o diálogo interreligioso. Então, as áreas de estudo da apologética cristã está em filosofia da religião, teologia sistemática, história da igreja, Bíblia e hermenêutica, ciência e fé, e ética e moralidade, tá bom? Então, entendendo isso, vamos para o tópico 1, que vai falar sobre heresias que negam a corporeidade de Cristo. Então, o foco da revista, da aula, vai estar em torno dessa questão. Então, é bom que o professor se atente,
que vá na revista, não fique fugindo, não fique andando pela Bíblia, vá nos pontos que o autor abordou, que você vai ter sucesso aí na sua aula, ok? Então vamos lá. O que é docetismo? O autor deixa bem claro que o termo grego significa ter aparência. Consiste em negar que Jesus tivesse tido corpo físico humano. Então isso é bom que se deixe bem claro que o docetismo é a ideia, é uma corrente filosófica e religiosa que busca justificar e também argumentar que Jesus não tinha um corpo físico humano e que a sua humanidade era simplesmente uma aparência, como um fantasma, tá? Então aqui a ideia do docetismo é muito parecida também com o eutiquismo, que é uma forma de monofismo. O que é um monofismo? O mon significa único, o office significa corpo e o ismo significa movimento. Então seria o movimento do corpo único, é o monofismo. Então aqui, tanto o docetismo, essa corrente, essa linha de pensamento docetista é muito parecido com o eutiquismo. Por quê? O eutiquismo também falava e sustentava que Jesus tinha apenas uma natureza. E a natureza divina, no caso do eutiquismo, ela absorveu a humana. Então surgiu o eutiquismo durante aí o Império Bizantino, né? Na época do imperador Deodósio II, aí lá para o ano 408, 450. E no Concílio da Calcedônia, no ano 451, o eutiquismo foi condenado. Por que eu estou levando já no início da lição o docetismo, que é a origem de tudo isso? Na verdade, nós vamos falar também sobre a questão do ebionismo, que é a origem, depois vem docetismo, depois vem gnosticismo. Por quê? Porque você vai ver aí do século II praticamente, século I, final do século I, até o século V, essa ideia de que Jesus tinha apenas uma natureza e ela era divina. Aí você vai ver o docetismo multifacetado durante a história até o século V depois de Cristo. Então você percebe que o docetismo ele é um movimento, uma corrente filosófica cristã que busca traçar uma ideia, um conceito de que Jesus ele tinha apenas uma natureza. E aí ele vai desmembrando, e essa desmembração nós vamos falar aqui. Por enquanto nós definimos o eutiquismo, tá? Então aqui o autor, já no subtópico 2, vai falar o que os docetas ensinavam sobre Jesus. Aqui o docetismo, nós vamos entender, e o autor, ele na verdade, ele não definiu, então eu tive que buscar essa definição, porque ele já começou a falar que Lucas descreve um começo muito humano. Então Lucas já apresenta Jesus na figura e na forma humana, mostrando que Jesus teve parentes e amigos, Zacarias e Isabel, Lucas capítulo 1, versículo 5, José e Maria, ele apresenta também como pais no capítulo de número 2, vizinhos e primos, lá no capítulo de número 1, que existia pastores, né, que estavam cuidando das ovelhas quando Jesus nasceu. Simeão e Ana é apresentado no capítulo 2 de Lucas, isso sem contar o relato sagrado de sua infância, que enfoca o seu desenvolvimento físico, intelectual e espiritual. Lucas capítulo 2 vai dizer: o menino crescia e ficava forte,
tinha muita sabedoria e era abençoado por Deus. Então aqui nós começamos a entender que a ideia do docetismo, da não natureza humana de Jesus, que Jesus era apenas um espírito, que Jesus não tinha uma forma física, ou que a forma divina absorveu, e depois nós vamos falar um pouco sobre isso, a forma humana de Jesus, é quebrada pelo próprio texto, que já define muito bem, principalmente por Lucas, o médico Lucas, que escreveu tanto o livro de Lucas quanto o livro de Atos, ok? O subtópico 3. O que os principais docetas diziam sobre Jesus? 3 dos principais heresiarcas negavam que Jesus tinha vindo em carne. Vamos prestar atenção aqui, ó. Ele vai citar Cerinto, ele vai citar Saturnino e ele vai citar Marcião. Vamos lá. Cerinto negava. O que ele negava? O nascimento virginal de Jesus Cristo e ensinava o docetismo, ok? Saturnino, ele ensinava que Jesus Cristo não nasceu, não teve forma e nem corpo. Simplesmente foi visto de forma humana em mera aparência, como fosse um espectro, uma sombra. Marcião, ele negava ser Cristo verdadeiramente humano, mas quanto ao seu corpo, não se sabe se na opinião dele é apenas uma aparência ou uma substância étera. Então vamos aqui por partes. A primeira forma de se entender o docetismo é nós partirmos do ebionismo. Ebionismo é a primeira forma, a primeira corrente que vai surgir, que vai criticar, que vai analisar e que vai falar que Jesus não teve uma natureza humana. Por quê? O ebionismo ele vai surgir na Palestina no século I com os judeus cristãos, ascéticos, né? Que acreditavam na salvação pela obediência à lei. Rejeitavam os escritos de Paulo e davam ênfases à carta de Tiago e também à carta de Pedro. Jesus, para o ebionismo, para esses judeus cristãos, era um profeta humano, sobre quem o Espírito Santo desceu no batismo e foi adotado nesse momento como filho de Deus, devido que a sua obediência à lei. Entendam, nós falamos muito sobre os judaizantes na outra aula, mas essa vertente do ebionismo nós não abordamos na outra aula. Então, assim você consegue compreender que a partir do ebionismo eu tenho o nascimento do docetismo, que também é uma corrente teológica que vai surgir aí no primeiro século. Depois vem o gnosticismo, entenderam? Ebionismo, docetismo e depois gnosticismo. O gnosticismo, que também é uma corrente teológica, uma linha de pensamento, negava a humanidade de Jesus e a morte efetiva de Jesus. E vai dizer também o gnosticismo que ele não veio em carne, mas em forma de um fantasma. O ápice do gnosticismo vai ser entre 135 depois de Cristo a 160 depois de Cristo. Esse é o ápice do gnosticismo, tá? Então, o gnosticismo nada mais é do que um movimento mágico, um movimento filosófico e um movimento sincrético, ou seja, ele estava dentro da igreja. Paulo combateu, João principalmente, nós falamos na outra aula sobre gnosticismo. Então os irmãos percebam que esse movimento, ele é sincrético, ele está dentro da igreja. Então os primeiros grupos heréticos do século II e século III são ebionismo, gnosticismo, montanismo e
maniqueísmo, correto? Então aqui nós definimos muito bem essa questão. Ele citou aqui Cerinto, que nós vamos citar depois. Então nós vamos aqui para Saturnino. Marcião também nós vamos falar daqui a pouco. Então Saturnino de Antioquia, ele viveu aí por volta do ano 50 depois de Cristo, e ele pensava que havia um pai absolutamente desconhecido que fez anjos, arcanjos, virtudes, potestades e o mundo. Porém, para Saturnino, e tudo quanto nele existe foi feito por anjos em número de 7. Ou seja, ele acreditava que tudo foi feito por um pai absolutamente desconhecido, que criou tantas coisas, mas que tudo quanto nele existe foi feito por anjos em número de 7. Então, já que ele acreditava nessas posições, qual era a relação dele com o Salvador? Na ideia de Saturnino, o Salvador não nasceu, não teve corpo nem forma, mas foi visto em forma humana, foi visto em forma humana, apenas em aparência humana, como se fosse também uma teofania. O Deus dos judeus era um dos 7 anjos, visto que todos os príncipes quiseram destruir seu pai. Aí, na ideia de Saturnino, o que acontece? Cristo veio para aniquilar o Deus dos judeus e para salvar os que nele mesmo acreditassem. Então, essa ideia de Saturnino, ela tem uma base bem parecida aí com o gnosticismo, com o ebionismo, mas com vertentes totalmente diferentes, ok? Então, vamos aqui para o tópico 3 ainda, né? No entanto, a Bíblia declara de maneira direta que Jesus nasceu, mencionando até mesmo local, época e também o imperador da localidade e do momento. Então, a Bíblia, ela trabalha muito com isso. É importante salientar que quando os autores escreveram os livros inspirados por Deus, eles, na cabeça deles, eles não tinham a ideia de fazer um livro para as gerações e gerações e gerações e que daí surgisse uma religião. Pelo contrário, quem tinha esse plano, e nós assembleanos trabalhamos muito com a dispensação, é o próprio Deus. Então ele fez e trabalhou para que esses livros fossem preservados a fim de preservar a fé cristã. E também foi aí o início nascedouro do cristianismo na face da terra. Mas os seus autores, tanto é que muitas coisas estão em incógnita, porque eles não tinham essa pretensão de que os seus livros iriam chegar a tantos lugares e a tantos anos para frente, tá? Então os irmãos perceberam o quanto é perigoso. Depois nós vamos falar sobre Cerinto e também vamos falar sobre Marcião. Então, entendendo um pouco mais aqui sobre o gnóstico, porque os gnósticos estão envoltos de tudo isso, do ebionismo, estão em volta de Cerinto, Saturnino, Marcião. Então, essa corrente filosófica cristã, ela cresceu demais. Por quê? Gnosticismo significa gnosis, ou conhecimento. Começou aí no 1º século, né, como nós falamos. As diversas correntes gnósticas possuíam pontos em comum com o cristianismo apostólico. Quais são? A ideia de salvação, de uma divindade suprema e de seres espirituais em atividade. Isso era pontos em comum. As características do gnosticismo é que vai mudar. Por quê? Uma delas apresentava uma visão dualista absoluta, ou seja, Deus, mundo, espírito, matéria, bem e mal. Com isso, nós implicamos que dentro do gnosticismo havia
dois deuses, ou seja, um bom, outro mal. E aonde o ser humano entra nessa questão? O homem, dentro do gnosticismo, o homem era considerado encarcerado em seu corpo. Então a salvação passava pela libertação do mundo físico. Percebam como há uma diferença muito grande. Um ente querido, que seria um salvador, desceria a esse mundo para libertar o homem da prisão do seu corpo e uni-lo com a plenitude, ou seja, com o mundo espiritual ao qual esse espírito pertencia. Então, a base é um Deus bom criou o aeons, tá? Aeons espirituais e também criou toda a sua criação espiritual. E um desses entes que foram criados havia criado esse mundo e encarcerado porções de espíritos em corpos, deixando limitados aqui nessa terra. E um desses criados, né, desceria para libertar esses espíritos que estão encarcerados em corpos humanos e levá-los ao lugar da primeira criação. Mas esse que é o grande problema. Nós estamos falando do primeiro século, e por que aconteceu tanto problema até o quinto século? Porque a igreja em si, como nós estamos falando do primeiro século, transição para o segundo, a igreja não. A resposta que a igreja poderia dar até então era estabelecer alguns símbolos de fé. Porque o cânon propriamente dito, que foi o primeiro cânon, foi de Marcião. Nós vamos falar mais à frente. Mas só depois que Marcião juntou o primeiro cânon é que no ano 180, 184, é que foi surgir o primeiro cânon da igreja, tá? Então, qual que foi o primeiro ponto inicial? É estabelecer alguns símbolos de fé, como o cânon, que foi importante a partir do ano 180, o credo e a sucessão apostólica, para que não tivesse nenhum problema de que essa fé, o estabelecimento dos dogmas não fosse alterado. Então, a sucessão apostólica, após os apóstolos, foi importante nesse requisito, ok? Então, entendendo toda essa questão, acredito que os irmãos estão compreendendo aí. O tópico 2, a afirmação apostólica da corporeidade de Jesus. Aqui ele vai abordar João capítulo 1, versículo 1, e eu já resumi aqui, e eu já vou passar tanto o subtópico 1, subtópico 2 e o subtópico de número 3, aí nós vamos falar sobre Cerinto, porque nós já falamos sobre Saturnino, ok? Então vamos lá. É um pouquinho extenso aqui, mas é necessário. Vamos lá. João capítulo 1, versículo de número 14. Dentro desse versículo 14, nós vamos destacar somente no versículo 14 quatro partes essenciais desta declaração. Primeiro, a natureza da encarnação. É a primeira parte. O verbo se fez carne. O que essa afirmação tem de tão importante no livro de João, tá? Na verdade, o termo aqui é tornou-se carne. É uma linguagem perigosa, correto? Quando separada do seu contexto. O autor não quer dizer que o espírito se transformou em carne, porque se transformou em carne, tornou-se inútil, ok? E era isso que os docetas, os gnósticos batiam muito, que a alma estava presa a um corpo inútil. Então a ideia não é essa. O que o espírito se tornou ao olhar, no caso aqui, para que não se tornasse inútil, ou que o espírito se tornou visível ao olhar histórico. Então a ideia não é somente que esse corpo se torne visível ao olhar da história, mas
que a carne de Jesus, preste atenção, é o lugar onde os homens creem ou não, onde a divisão entre aqueles que creem e aqueles que não creem tornem-se uma divisão definitiva. Tanto é que foi o maior problema do primeiro até o quinto século. Se Jesus tinha uma natureza ou se Jesus tinha duas naturezas. Então, o corpo serviu justamente para mostrar essa divisão em quem acreditava e em quem não acreditava. Então, o corpo era o lugar aonde os homens creiam ou não. Então, a humanidade era completa. O Verbo se fez carne e não um corpo ou uma coisa semelhante. Não. Era real e permanente e não se revestiu de carne. A ideia não é se revestir de carne. Então, a natureza humana e divina permaneceram sem mudanças. Então, a ideia cristã é essa. Cristo se tornou humano, mas a sua natureza divina e a sua natureza humana continuaram e permaneceram sem mudança. Não era apenas um aspecto, não era apenas uma sombra, não era uma absorção do corpo humano. Não. As duas naturezas permaneciam inalteradas. Então, a humanidade de Jesus era universal, percebam isso, e não individual. Tudo que pertence à natureza humana, sem levar em consideração sexo, raça ou tempo. Então, essa humanidade de Jesus, ela era universal, ok? Então, o Verbo não aniquilou a personalidade, aliás, o Verbo não adquiriu personalidade através da encarnação. Percebam isso? O quanto é perigoso quando você tira isso do contexto? O Verbo não adquiriu personalidade através da encarnação. Então aqui, na divisão 2, a vida histórica do Verbo encarnado. Qual que é a ênfase? Ele habitou entre nós. A temporalidade da encarnação é mostrada na figura de uma tenda para habitação temporária. Tanto é que João escreve literalmente: o Verbo levantou um tabernáculo ou uma tenda entre nós. A historicidade da encarnação é certificada no lugar da habitação, ou seja, está entre nós. A parte 3 fala sobre o testemunho pessoal da humana divina, ou seja, vimos a sua glória. Tudo isso no versículo 14, tá bom? Dá uma pregação aqui para 2 horas. João 1:1. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Então, João 1:1, o que temos contemplado. Com João 1:14, vimos a sua glória, está dentro do mesmo contexto. Eles viram, sim, a manifestação da presença e também do poder de Deus operando entre eles. E daí essa manifestação estava presente em toda a vida, obra e morte e ressurreição de Jesus. Então seus discípulos viram a sua glória e creram nele. Nele quem? Jesus. Perceba como fica fácil compreender e entender quando a gente pega um bom estudo? E não precisou de pesquisar muito não, irmãos.
É lógico que é um texto bem enfático, né? Cansativo, mas os livros da CPAD fornecem todas as informações que a gente precisa. Às vezes você fica quebrando a cabeça, procurando aqui, procurando ali, comprando livro até de outras editoras, de outras religiões. Os livros da CPAD são suficientes para que nós possamos entender e compreender aquilo que nós cremos, tá bom? Invista em livros da CPAD, ok? O tópico 4, a divisão 4, fala sobre o Verbo encarnado como o revelador de Deus, o unigênito do Pai. O unigênito do Pai é parte do texto do versículo 14. É comparado com Colossenses capítulo 1, versículo 15, que diz que Cristo é descrito, né, como o primogênito de toda criação. A frase aqui apresenta a filiação de Cristo sobre os aspectos complementares. Ou seja, a primeira marca desses aspectos complementares é a sua relação com Deus como absolutamente sem paralelos. É algo concreto. A segunda marca é a sua relação com a criação, como preexistente e soberana. Ele estava lá. E a glória do Verbo, né, encarnado era como a glória que o Filho único do Pai eterno derivaria dele e assim a poderia exibir aos fiéis. Então, essa glória do Pai foi revelada aos fiéis para que eles vissem a glória de Deus e acreditassem no Filho. Então, aqui também a palavra graça, né, que aparece no texto, no versículo, aparece aqui e nos versículos 16 e 17 do mesmo capítulo. Então, a palavra acompanha graça e a verdade, que é o caráter essencial do verbo. Graça e verdade. Esta é a verdade no sentido filosófico da realidade, no sentido ético da santidade e no sentido moral do amor. Então aqui nós conseguimos resumir toda essa unidade 2 através dessas afirmações e dessas conclusões, porque ele vai trabalhar justamente o que eu trabalhei aqui, tá? João capítulo 1, versículo 1, enfim, ele vai trabalhar essa questão, tá? Então, a expressão o que era desde o princípio, nós trabalhamos. Então, o verbo se fez carne, nós trabalhamos. Então, a reafirmação apostólica, o que vimos com os nossos olhos, nós trabalhamos. Também ele sofreu sobre Pôncio Pilatos, ou seja, padeceu nas mãos de um personagem da história. São reafirmações apostólicas, ok? Aqui o autor, no subtópico 3, vai falar sobre uma crença herética. E aqui ele citou Cerinto, o doceta, entendeu? Nós temos uma trajetória, uma linhagem gnóstica que tem o seu nascedouro no docentismo, que por sinal tem o seu nascedouro no ebionismo, ok? E tem outras vertentes também que não será trabalhada aqui, mas tem muitas aí, tá? Que surgiram aí até o século V, né? Então o docetismo já se difundia entre os cristãos, que negava que Jesus veio em carne e que não é de Deus, tá? Veja a gravidade dessa heresia, pois se Jesus não teve corpo físico real, ele também não morreu. E se não morreu, também não ressuscitou. Se não ressuscitou, logo não tem esperança de salvação. O cristianismo apostólico deixa de ter validade, deixa de ter valor, deixa de ter credibilidade, ok? Então Cerinto, eu fiz a minha anotação aqui, Cerinto acreditava que o mundo tinha sido criado por uma divindade inferior ou pelos anjos. Ensinava que Jesus tinha recebido Cristo durante
o batismo, que esse dom capacitório o abandonou antes da sua morte e ressurreição. Então ele fala que Jesus ele recebeu o Cristo durante o batismo e que esse Cristo capacitou Jesus, mas o abandonou na sua morte e ressurreição, o abandonou antes da sua morte. Cerinto aceitava a circuncisão e a observância do sábado. Percebam que na aula passada nós trabalhamos muito isso. Então Cerinto, ele também apoiava essa ideia. E rejeitava todos os livros do Novo Testamento, tá? Percebam que João viveu seus últimos dias na cidade de Éfeso, que era a cidade de Cerinto, o doceta, tá? Então, o docetismo, ele não poderia ser assim como o ebionismo, o gnosticismo. Nós não podemos afirmar em sala de aula que era uma seita ou uma religião, não era, mas uma corrente de pensamento que atravessou diversos estratos da igreja, ok? Então o docetismo cria que o corpo de Jesus era uma ilusão e sua crucificação teria sido aparente. Percebam que os liberais hoje acreditam dessa forma, os metodistas acreditam dessa forma, que a crucificação, que os milagres foram obras criadas, a crucificação, a ressurreição, foram obras criadas, escritas, criadas, para que os cristãos daquela época pudessem caminhar, pudessem servir a Jesus, mas que de fato não foi daquela forma, tá? Então não havia uma sistematização, criando assim uma fragilidade, isso é fato, não tinha uma sistematização no primeiro e segundo século, ok? Então aqui aí nós vamos falar um pouco sobre Marcião, que é o último nome citado no subtópico 3 da unidade 1. Marcião era filho de um bispo, ok? Mas Marcião abraçou o gnosticismo. E por incrível que pareça, ele compilou o primeiro cânon cristão já existente no ano 144 depois de Cristo, que tinha 10 epístolas paulinas, o Evangelho de Lucas, e ele eliminou todos os textos relacionados ao Antigo Testamento. Ao ser rejeitado pela igreja, né, do segundo século, ele formou a sua própria igreja. Aí você acha que para por aí? No ano 144, ele foi excomungado, né? No ano 140, Marcião, ele abraçou, ele criou, né, a Bíblia, o primeiro cânon, na verdade, e no ano 144 ele foi excomungado, mas o seu pensamento e as suas igrejas persistiram e continuaram até o 5º século depois de Cristo. E sabe quando o primeiro cânon foi fechado pela igreja? No ano 300. Em resposta a Marcião, no ano 180, mais ou menos, a igreja compilou o primeiro cânon, até em resposta, ou seja, demorou 40 anos. É porque nenhum concílio se preocupou em trabalhar, discutir e elaborar os cânons da Bíblia, né, que hoje nós falamos Bíblia. Por quê? Porque isso foi aceito ao longo do tempo, principalmente pelos primeiros apóstolos, bispos, que vieram depois dos apóstolos, ou seja, a segunda geração. Eles que foram escrevendo, juntando, valorizando e foi indo até formar esse primeiro cânon no ano 180, mas finalizando aí no ano 300 depois de Cristo, ok? Vamos aqui para o último tópico, tópico 3,
Pediria aí um pouquinho de paciência, nós já vamos terminar. Como essas heresias se revelam hoje? Aqui, o autor está falando que há movimentos que negam o nascimento virginal de Jesus, e ele citou aqui os Mormons. Então não é nenhuma novidade o que está acontecendo. É o ensino moderno de Cerinto e seus seguidores, que eu acabei de falar sobre a sua doutrina. Então Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, né? A nossa concepção é essa, que o anjo Gabriel disse que o Espírito do Senhor descerá sobre ti e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, ok? Então, aqui a nossa crença, e ele citou a igreja dos Mormons, que não acredita no nascimento virginal de Jesus. Quanto à morte e à ressurreição de Cristo, subtópico 2. O heresiarca gnóstico do Egito, Basílides, negava a crucificação de Cristo, dizia que Simão Cirineu transfigurou-se e foi equivocadamente crucificado, e que o populacho o tomou por Jesus. Assim sendo, Cristo apenas presenciou a crucificação de Simão, seu suposto sósia. Basílides, ele viveu aí no ano 130, né, depois de Cristo, e ele acreditava que somente através de certos conhecimentos esotéricos, que é a gnose, o ser humano poderia salvar a sua alma e libertar-se do mundo da corrupção. Tudo o que fizesse aqui na Terra seria indiferente a partir do ponto de vista moral. Já que o corpo não tem valor, então eu posso fazer o que eu quiser com ele. Percebam como isso difere muito do cristianismo apostólico e dos demais escritos que vieram depois. Depois ele vai falar aqui sobre o Alcorão e o livro sagrado dos muçulmanos, principal fonte de autoridade entre os muçulmanos, e vai dizer que Jesus não foi crucificado, que tudo não passou de uma simulação. E também eles afirmam que um sósia de Jesus foi levado à cruz. Se parece muito com as ideias de Basílides, ok? A confirmação histórica. Aqui ele cita Flávio Joséfo, e ele cita também o historiador romano Tácito. E eu vou citar alguns escritos produzidos logo após a geração dos apóstolos que viram Jesus, que é interessante para nós analisarmos aqui. Eles escreviam para as igrejas e, aliado a isso, eles tinham como base a Carta dos Apóstolos, mas ainda não tinha um cânon fechado, entendeu? Então, Clemente de Roma, ele foi cooperador de Paulo e ele escreveu a carta aos Coríntios. Então, se nós temos duas, e muito provavelmente três, então essa carta seria a quarta carta aos Coríntios. Inácio de Antioquia escreveu 7 cartas à igreja de Éfeso, Magnésia, Trales, Roma, Filadélfia, Esmirna e Policarpo. Agora, Policarpo de Esmirna, discípulo de João, escreveu diversas cartas aos filipenses, tá? Papias de Hierápolis, era discípulo de João também. Escreveu 5 livros sobre os ditos e feitos do Senhor. A Epístola de Barnabé, considerada como livro apócrifo, foi escrito aí entre o primeiro e segundo século. O Pastor de Hermas, que era a carta amada dos cristãos, também escrita nesses primeiros séculos. A Didaquê, também, que era uma carta de conduta, de ética. Justino Mártir escreveu 8 obras, e hoje restam apenas 3. Atenágoras de Atenas escreveu ao imperador Marco Aurélio, suplicando em favor dos cristãos, ou súplica em favor dos cristãos, era o livro, a carta que ele escreveu ao imperador Marco Aurélio concernente aos cristãos. Arítides de Atenas, esse daí escreve ao imperador Adriano um texto chamado Súplicas em favor da religião cristã. Taciano
ele tem um discurso aos helenos. Teófilo de Antioquia, ele escreve 3 livros de apologia. Irineu de Leão apresenta em seus escritos a primeira menção do batismo de criança, e a carta a Diogneto critica o paganismo e o judaísmo e exalta a conduta dos cristãos. Percebam que, além dos escritos dos apóstolos, houve também outros escritos que ajudaram a frear e também ajudaram o cristianismo a crescer. Algumas ênfases, por exemplo, Cipriano de Catargo, quando ele diz lá que fora da igreja não há salvação, é justamente para defender alguns pontos que o cristianismo abordava. Ou seja, se vocês fugirem dessa vertente, desse pensamento e desse ensino, vocês não encontrarão salvação. E tantos outros que escreveram também a fim de preservar a fé cristã. Amém, meus irmãos? Espero ter contribuído com vocês, espero ter alcançado os nossos objetivos nessa aula, que você tenha uma ótima semana, uma ótima aula. Fique com Deus, que Deus abençoe sua casa, sua família, e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.